Olá, hoje sábado, dia 19 de março, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 1, versículos 16, depois de 18 a 21 e o versículo 24. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitarem. Aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. José, seu esposo, era um homem de bem. José tinha como esposa, como noiva, Maria, aquela que uns dias atrás tinha recebido o mesmo anjo que falou com José através do seu sonho. Maria disse seu sim ao anjo e o Espírito Santo fez com que ela recebesse a presença do Deus em seu ventre. E José, como era um homem de bem, era um homem da casa de Davi, como diz a palavra. Então era um homem religioso, era um homem que acreditava em Deus. Ouviu o anjo dizer: não temas em receber Maria como esposa. José, quando ouve isso, é porque ele tinha em seus pensamentos negar a Maria secretamente para que ela não fosse exposta. Essa vontade desses pensamentos que José tinha não era de jeito nenhum para prejudicar de alguma maneira a Maria. Pelo contrário, ele queria rejeitá-la secretamente para que ela não fosse acusada de estar grávida sem ter se casado. E com isso, toda a responsabilidade daquela gravidez cairia sobre José. Aqui a gente percebe que o olhar que José teve, o pensamento que José teve, foi de preocupação com o próximo. Mas o anjo tinha uma proposta muito maior a José. Queria que realmente ele assumisse essa paternidade adotiva de Jesus, porque o próprio anjo diz que o ente que ela estava esperando iria salvá-lo, o seu povo. Imagino como deve ter sido difícil para José esse entendimento todo, mas do mesmo jeito eu imagino a felicidade que ele teve do que o próprio anjo de Deus falar com ele. E aqui a gente vê no último versículo dessa palavra de Mateus, dizendo que, despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Aqui está o grande exemplo de um cristão. Ele ouve e põe em prática. José fez com que nós
tivéssemos o melhor exemplo para os nossos dias. Porque nós temos dificuldade de ouvir a Deus, e quando ouvimos, temos dificuldade de colocar em prática aquilo que Deus pretende realizar em nossa vida. José não perdeu tempo. Quando acordou, fez como o anjo havia lhe mandado. Isso demonstra que José também era cheio do Espírito de Deus, que José era sensível àquilo que Deus tinha como proposta em sua vida. O grande exemplo de José, nesse início dessa caminhada, nos mostra o quão decisivo ele foi para que se realizasse as obras de Deus. Quando o anjo fala para ele: não temas em receber Maria como esposa, ali José assumia a condição da criação da sua família, da sagrada família de Nazaré. José era homem de bem. José era um homem da casa de Davi. Ele conhecia a palavra e sabia das promessas de Deus para o seu povo. E quando o anjo coloca no seu coração de que Jesus seria o Salvador do seu povo, José não pensou duas vezes. Derramou o seu coração aos pés de Deus, para que se cumprisse a promessa, e assim Jesus pudesse vir em uma família, nos trazendo o grande exemplo de família. É aquela família em que se ouve a voz de Deus e se faz realizar. Que maravilha! José, para nós no dia de hoje, esse glorioso homem em que assumiu as consequências e criou a grande família de referência para todos nós cristãos. Hoje, no dia em que nós comemoramos o dia desse grande homem, precisamos pedir a intercessão dele, para que ele coloque em nosso coração a grande vontade de realizar como ele teve assim que ouviu o anjo. Que nós possamos pedir a intercessão dele, que coloque a coragem em assumir realmente uma família sagrada, para que leve aos bons caminhos dentro da proposta de Deus. José, um grande homem, formou uma grande família, porque assim era necessário para receber o maior de todos os homens, Jesus Cristo, aquele que nos salvou, que nos libertou de toda a escravidão e que nos amou como ninguém amou e jamais vai nos amar. José participou desse amor que Jesus tinha por cada um de nós, acolhendo a Maria, formando essa grande família. Que São José interceda por todas as nossas necessidades, naquilo que é mais difícil, para que a gente consiga conduzir a nossa família, os nossos filhos. Que Ele interceda junto a Jesus por cada uma de nossas necessidades. Deus abençoe a todos. Um ótimo sábado. E Deus abençoe. Até amanhã.